Tendo passado por Antípolis e Apolônia, Paulo e Silas chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga dos judeus. Paulo, segundo seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados discutiu com eles a respeito das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. Paulo dizia: este Jesus que eu anuncio a vocês é o Cristo. Alguns deles foram persuadidos e se juntaram a Paulo e Silas. O mesmo aconteceu com numerosa multidão de gregos piedosos e muitas mulheres importantes. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus, dentre a malandragem, reuniram uma multidão e provocaram um tumulto na cidade e, atacando de surpresa a casa de Jason, procuravam trazer Paulo e Silas para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos diante das autoridades, gritando: esses que promovem tumulto em todo o mundo chegaram também aqui. E Jason os hospedou na casa dele, todos os que agem contra os decretos de César, dizendo que existe outro rei chamado Jesus. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvir essas palavras, porém, depois de terem recebido deles a fiança estipulada, as autoridades soltaram Jason e os outros. E logo, durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, os de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição social e muitos homens. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo também em Bereia, foram lá agitar e perturbar o povo. Então, os irmãos fizeram com que Paulo fosse imediatamente para os lados do mar. Porém, Silas e Timóteo continuaram em Bereia. Os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas e regressaram trazendo ordem a Silas e Timóteo para que fossem encontrá-lo o mais depressa possível. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por essa passagem. Nos instrui mais uma vez na escola dominical. Possamos juntos crescer no conhecimento da tua palavra. É isso que nós pedimos e agradecemos no nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Irmãos, hoje em dia nós temos muitas bagunças em protestos, não de Bolsonaro, né? Os outros, né? Bolsonaro não tem. E aí a gente tem uma coisa que é chamada, né? Eles são chamados de quê? Esses bagunceiros. Eles são chamados de quê? Nós chamamos eles de esquerdista. Também. E aí? Chamamos eles de vândalos, né? Vândalos. São vândalos. Black Blocs. Estão vandalizando, né? Eles fazem uma bagunça no meio de uma manifestação. Venham pra cá vocês? Venham pra cá, porque aqui tá frio, né? Não, tá aqui bom. tá bem. Tá? Aí tá calor, né? Aqui tá tranquilo. Tá tranquilo? Ah, então fica aí, pode ficar. Por causa do ar-condicionado, né? Eu fiz no 24. Se quiser desligar um pouquinho, Feliz. Não, tá bom, tá tranquilo. Não tá espirrando também, né? É a minha alergia mesmo, mas tá de boa. Agora tá tranquilo. Eu botei agora no 24. Botou, né? Pra cá, né? Pronto. Vamos ficar, participarem mais. Top. Né? Vem pra cá. E aí o que acontece? Para fazer bagunça hoje, você precisa de quê? De coquetel molotov, né? De pneu para queimar, fechar uma via pública, né? De queimar pneu, isso acontece também. Dependendo da pessoa, basta uma foto. Uma foto, né? Isso, exatamente. Pouco mortadela, né? Pouco mortadela. Isso também. Certo? Tipo. Veja, é interessante porque em Atos 17, os bagunceiros são os crentes. Esses são os bagunceiros. Eles que estão atrapalhando ali, eles estão causando tumulto. Essa é a acusação que as pessoas dizem sobre eles, né? Vocês é que são os bagunceiros. Ele começou essa bagunça lá em Filipos,
Segunda viagem missionária de Paulo. Muita bagunça, apanhou lá em Filipos, levou uma surra lá em Filipos. Certo? Vem agora para Tessalônica, também bagunçando a ordem, e em Bereia, bagunçando a ordem. Para os judeus, os revolucionários, os vândalos, era Paulo e a sua turma. Certo? E aí, como eu disse, né? A gente está na segunda viagem missionária de Paulo. Ele se separa lá de Marcos, a gente viu isso, né? Vai com Silas para essa segunda viagem missionária. Lucas está aqui também. E uma equipe aqui está com Paulo. Lucas relatando e tudo mais. Tessalônica e Bereia. O que é que essas cidades têm em comum? Elas são centros de pessoas, são metrópoles. É cidade grande aqui. Tessalônica é cidade grande, Bereia também. Certo? E por que Paulo estava priorizando a cidade grande, né? Que ele era elitizado, né? Não, nada a ver. É porque ele sabia que ali tinha uma grande concentração de judeus e uma grande concentração de gentios. Então ele estava priorizando, olha, aqui mais gente vão ouvir e mais gente vão espalhar a notícia do Evangelho. Nessa passagem aqui que ele também faz tendas, né? É a ideia de que Paulo e Silas, eles passam um tempo fazendo em tendas, muito também por causa do problema lá de Coríntios, que não queria pagar ele, e aí ele vai defender o seu apostolado. E no versículo 2 ele vai dizer assim: Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los por 3 sábados, lá em Tessalônica, e discutiu a eles a respeito das Escrituras. Olha, Paulo faz isso em toda a cidade. Ele faz isso em Filipos, ele faz isso em Tessalônica, ele faz isso em Bereia, o padrão. Discutir sobre as Escrituras. Paulo vai fazer mais o quê? Esse é o objetivo dele. Paulo tinha a Bíblia completa? Não. Não tinha. Paulo tinha o Antigo Testamento completo. Ele tinha talvez um dos evangelhos, talvez o de Lucas, né? Porque Lucas já tinha escrito aqui, se ele estava escrevendo Atos, já tinha escrito o evangelho de Lucas. Mas não era todo mundo que tinha acesso. Estava escrevendo as suas cartas, né? Algumas cartas aqui. A gente não tinha Apocalipse, não tinha não. A única coisa que ele tinha era o Antigo Testamento completo. E esse era suficiente para Paulo discutir. E ele discutiu o que a respeito das Escrituras? Versículo 3. Alguém lê aí para mim. Versículo 3. Expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. Paulo dizia: este Jesus que eu anuncio a vocês é o Cristo. Olha, ele está dizendo, qual era o objetivo dele? Discutir a palavra de Deus e dizer, olha, tudo que vocês estão vendo aí no Antigo Testamento, tudo fala de Cristo. Tudo fala de Cristo. Fala desse Jesus de Nazaré. Mas como é que pode, Paulo? Porque Jesus morreu. Jesus venceu na cruz. Não tem sentido, Paulo. Então abra lá em Isaías 9. Abra lá nos profetas. Olha o que Moisés fala de Jesus. Olha o que os profetas falam de Jesus. Olha como os salmos aqui de Davi, eles respiram Cristo. Ele precisava morrer. Ele fez exatamente o que vocês estão vendo aí na Bíblia, gente. É isso que Paulo fala em cada cidade. Esse Jesus de Nazaré, que os judeus não acreditam que é o Messias, foi ele que morreu e ele ressuscitou. Ele foi visto por mais de 500, um corpo ressurreto. Por quê? Porque não dava jeito para ele ficar morto o tempo todo, porque ele nunca pecou. O salário do pecado é a morte, ele venceu a morte. E por isso que ele ressuscitou. É a prova que ele é o Filho de Deus, que ele é o Messias. Foi esse Jesus de Nazaré. Ele já veio, a gente tem que crer nele. E não tem como a gente ter acesso a Deus se a gente não crê nesse Jesus de Nazaré. Olha como o versículo tal aponta para esse Jesus de Nazaré. Olha como combina o que Jesus passou aqui, o que as pessoas falam com esses versículos aqui do Antigo Testamento. Era isso que Paulo fazia. Ele discutia a palavra de Deus com as pessoas. Isso ele fazia em todas as cidades. Esse é o padrão. Não tem como, olha, a pessoa visitou aqui Bereia um mês. Essa Bereia, não a Bereia de Atos. Essa Bereia aqui.
E se a pessoa chegar aqui, visitou o mês, tia Tereza dizer assim, olha, fui lá para a igreja, adorei a igreja maravilhosa, mas eles não falaram de Jesus um momento, rapaz. Não teve um momento que eles mencionaram Cristo. Tem alguma coisa errada com a igreja, né? Uma igreja que você visita e não fala de Jesus, tem alguma coisa errada. Cada versículo aponta para Jesus, certo? Então vê, Paulo fez isso lá em Tessalônica. Pule aí para o versículo 10. Pule aí para o 10. Ele fez isso em Bereia também. Logo, durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas, ali chegados, dirigindo-se à sinagoga dos judeus. Ora, esse de Bereia era mais nobre do que o de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição social e muitos homens. É interessante, olha, Lucas esteve em Tessalônica e ele esteve em Bereia. Por que ele vai dizer? Ele comparou a forma como os de Tessalônica ouviram a palavra e a forma como os de Bereia ouviram a palavra. E ele vai concluir o seguinte: os de Bereia são mais nobres. E por quê? Ele esteve nas duas cidades, os dois ouviram a palavra. Mas por que os de Bereia são mais nobres? Por que a gente pegou o nome de Bereia e botou o nome da nossa igreja? Por que eles são mais nobres? Por que essa nobreza? O que vocês acham? Por que você participa de uma igreja que se chama Bereia? Vamos ver agora, né? Porque não que a gente tenha saído de uma igreja que não pregue a palavra, mas nós queremos ver se realmente nossos pastores pregam de acordo com ela. Não, estou brincando. Não, isso aí, é verdade. Conferido, né? Exatamente. Os bereanos, eles eram mais nobres porque eles confrontavam aquilo que estava sendo falado, aquilo que estava sendo pregado, com aquilo que tinha nas escrituras, né? Então, é nobre não você desafiar a liderança, mas você ter um coração ensinável, mas que ao mesmo tempo vai procurar, vai encontrar o embasamento, né, nas escrituras. Perfeito. É exatamente isso, né? Exatamente isso. Veja que coisa interessante, né? Ele vai dizer que eles ouviam com toda avidez. E na minha versão não tem avidez, mas na revista atualizada tem. O que é avidez? O que é avidez? Vocês sabem alguma coisa? Se tem outra versão da Bíblia de vocês. Qual é o 11? É o versículo... 11? É o 11, sim. Eles ouviam com toda a avidez, né? Ora, os de Bereia eram mais nobres do que os tessalônicos, pois receberam a palavra com toda a avidez. Na minha tem também. Tem a mensagem convive do interesse. Olha aí, boa, né? Veja, zelo. Oi? Aqui tem zelo. Zelo, ótimo. A avidez, ela tem mais a ver com... envolve zelo, claro, mas ela tem a ver com expectativa, certo? Olha como é diferente de algumas igrejas que a gente conhece. Eles se animavam com a palavra que ia ser pregada e não com o pregador. Entendeu? Quem é que vai pregar hoje? Fulano. Eita, então eu vou. Os de Bereia não eram assim. Os de Bereia só se empolgavam quando eles ouviam qual era a palavra que ia ser pregada. A palavra é a palavra de Deus, não importa quem vai pregar. É a palavra de Deus. É o que? Eita, hoje é o final de Eclesiastes. Caramba, isso animava mais do que quem vai pregar. Entendeu? Porque veja, Paulo aqui era famosíssimo, né? Entre os cristãos. Ele é o que viu Jesus pessoalmente. Ele é um dos apóstolos. Vai estar aqui em Bereia. Eles não ligavam para isso. Eles ligavam... Ele vai pregar o quê? A palavra de Deus? Então eles ligavam para isso. Essa é a nobreza que Lucas vai encontrar em Bereia. Olha, eles são diferentes. Provavelmente ele chegava lá em Tessalônica e as pessoas empolgadas com Paulo. Ele chegou lá em Bereia, as pessoas normal com Paulo. É um servo de Deus, é um pregador.
Eu vou pregar agora em Isaías, Isaías 9. Eita, vai pregar em Isaías 9. Eita, são diferentes. A empolgação não começou quando Paulo chegou. A empolgação começou quando Paulo disse o que é que ele ia pregar. Por isso que os de Bereia são os mais novos. Avidez. E aí o que Filipe falou e o que Zuzá falou. Depois de ter a empolgação na palavra, Paulo vai dizer, ó, Isaías 9 diz isso. Peraí, Paulo, deixa a gente verificar. Se diz mesmo. O que? Desconfiança de Paulo? Não. É amar as Escrituras mais do que amar Paulo. Não é porque ele é o supra-sumo que ele não pode errar, que ele não pode se enganar. Então não custa nada se eu tenho a palavra de Deus, eu verificar, eu conferir, porque a palavra de Deus está acima dele, está acima de mim. Entendeu? Então não é você passar a autoridade de alguém, é você entender que a autoridade da palavra está maior do que qualquer outra autoridade. Então essa é a característica de Bereia. Eles conferiam, eles confiavam em Paulo, mas eles confiavam mais nas Escrituras. Então eles se davam o trabalho de abrir e checar. Calma, Paulo, ninguém fazia isso, somos de Bereia. Calma, Paulo, Isaías o que? 9, versículo, não tinha versículo, né? Isaías 9 e tal. Pronto, Isaías, qual é a passagem, qual é a página? Eles tinham ali e... Naquela época não tinha capítulo, não tinha versículo, né? Diga, Zuzá. O pastor Rodrigo, ele antigamente pregava como ele falava mais no estudo das terças isso, mas já pregou também falando que a gente tomasse cuidado e que às vezes, como a gente já fez parte de uma igreja, onde às vezes a gente era roubado. É como se o pregador, ele roubasse a palavra. Ele roubava das suas ovelhas a oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Ou Isso seja, é muito sério, né? Ele está ali para pregar e ele rouba a oportunidade que as ovelhas têm de se alimentar da palavra de Deus, que isso era muito sério. No momento santo, né? No momento que é o dia do Senhor, A pérola da vida do crente. veja, ao invés de eu passar para você a palavra de Deus de forma mais simples e clara possível, eu estou usando esse momento para me promover. Eu estou usando esse momento para mostrar o quanto eu sei. É um negócio muito sério. E outra, A gente não tem noção. quem tem um pouco mais de conhecimento, assim, ou já estudou, sei lá, hebraico, grego, conhece algumas coisas a mais, então, quando um pregador fala, você até entende, mas é muito ruim quando você está no carro ou em casa e a sua esposa, por mais de uma vez, naquele mesmo pregador, pergunta as palavras que foram ditas no púlpito, quer dizer, ela perdeu, sim, ela perdeu parte da mensagem, automaticamente, às vezes até a ideia principal do sermão, porque o pastor não teve o tato para notar que não se usa palavras em grego ou em hebraico. Assim, geralmente, quando a gente usa, pelo menos eu faço explica. isso, né? Isso é. Olha, gente, essa palavra tal, né? Por que ela é importante? Eu não posso trazer só por vaidade, como diz Salomão, né? Eu tenho que trazer para mostrar, ó, gente, olha essa palavra aqui, porque esse verbo tal, Até quem faz isso brilhantemente é Paulo Brasil. Paulo Brasil, né? Oi? Não existe na língua portuguesa e tem que dizer Isso, o porquê. exatamente. Eu já vi seminaristas, né, trazerem o interlinear na hora da pregação, entendeu? E abrir o interlinear. Irmãos, olha, o interlinear, meu Deus do céu, entendeu? Isso aí é vaidade. Veja, de quem é a culpa das igrejas que não pregam a palavra, elas serem as que mais têm membros? Olha que vergonha, né? De quem é a culpa? As pessoas, elas abrem a Bíblia, elas falam besteira, é baboseira. A gente que tem um certo conhecimento, a gente olha e diz, meu Deus, olha o que é que ele falou. A mulher essa semana pegou Lula pela mão, vocês viram? Pegou Lula pela mão, cantou, o Brasil vai voltar. A igreja abarrotada. Veja, ali não era um comício não, gente. Ali era uma igreja da Assembleia de Deus. Deus vai restituir.
E Lula, Eita, olha. Cara, servo do Senhor. Depois pegou o microfone e disse que ele, né, que Deus vai, Deus, era uma sinal de Deus ele voltar e ele cuidar do povo. Pregou na igreja, cara. O filho do Satanás pregando na igreja. Tá entendendo? Cara, e a igreja lotada, gente. O telão atrás com o nome 13, pegaram o telão da igreja, botaram propaganda. De quem é a culpa? A culpa é nossa. Sabe por quê? Porque a gente está olhando o pregador, a gente está olhando o currículo, a gente não está conferindo, porque aquela pessoa ela não está pregando a Bíblia, está totalmente diferente, mas ninguém abre. Todo mundo tem a Bíblia traduzida, todo mundo tem acesso, não é mais desculpa lá da igreja católica da Idade Média, né? Tem todo mundo várias versões. E a gente não abre, a gente confia, e é porque o currículo de fulano de tal deve estar certo, né? Se o pastor chamou, convidou, deve estar certo, né? A gente tem que ser igual os bereanos. Por isso que a nossa igreja se chama Bereia. Porque a gente tem que conferir escritura por escritura. Esses são os mais nobres, né? Volte aí para o versículo 4. A gente falou sobre a diferença, né, da recepção da palavra de Deus dos de Tessalônica. Não é que os de Tessalônica eram descrentes não, viu gente? Os de Tessalônica ouviram a palavra. Tem carta para os Tessalonicenses, mas não tem carta para os bereanos. Talvez Paulo escreveu carta para os bereanos, mas não está no cânon, né? Normalmente ele escrevia para as igrejas que davam problemas para ele. Os problemas, olha aí, os Bereia não precisam de carta. Boa, isso aí pode ser, né? Olha o versículo 4, né? Versículo 4 a 9. Agora a gente vai ver o lado daqueles que estavam perseguindo, dos certinhos, né? Porque os bagunceiros eram os cristãos, eles eram certos, né? Versículo 4. Alguns deles foram persuadidos e se juntaram a Paulo e Silas. O mesmo aconteceu com numerosa multidão de gregos piedosos e muitas mulheres importantes. Então, aqui alguns, o evangelho vai fazer isso. Alguns vão escutar, outros não vão, certo? Não é todo mundo que vai se converter, ou ninguém que vai se converter. A Bíblia, a palavra de Deus, ela tem o seu fermento. Então, alguns escutaram, alguns homens piedosos, gregos, olha, gentios aí se juntando. Versículo 5. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo, alguns homens viram uma multidão e provocaram um tumulto na cidade. E atacando de surpresa a casa de Jason, pegaram Jason. A gente viu esse episódio lá em Tessalônica, né? Paulo fala de Jason. Jason foi um homem em Tessalônica que recepcionou Paulo e os discípulos. Quando eles pegaram Jason, botaram na praça, cadê eles? Eles já estavam em Bereia, eles já tinham saído, né? E aí a gente vai para o 12, certo? O 12. Isso já são eles lá em Bereia, ó. Com isso, versículo 12, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição social e muitos homens. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus estava sendo anunciada por Paulo também em Bereia, foram lá agitar e perturbar o povo. Estão Pegou Jason, cadê eles? Não sei, lá. Foi para a prisão, pagou a fiança, saiu. Estão do lado aqui, estão em Bereia. Vamos embora para lá. Estão agitando lá também. Certo? Irmãos, é isso aí. Quando a gente prega o Evangelho, a gente está bagunçando as coisas. A gente está bagunçando. Essa é a perspectiva, né? Sabe por quê? Porque o mundo é organizado para levar as pessoas para o inferno. O mundo é organizado. O mundo tem o seu sistema. O seu sistema de corrupção, ele tem o seu sistema de pegar os outros de ideologias. Quando a gente vem inventar a ideia de ficar falando de Jesus e ficar colocando ideologia cristã em política, ideologia cristã na família, ideologia cristã nas instituições, nós somos os vândalos. Nós somos os bagunceiros. A gente está atrapalhando a ordem natural desse mundo. Eu acho interessante porque na palavra diz assim, né? Eles procuraram os homens da malandragem, né? Da malandragem, ó. Foram atrás. O que é isso? Eles contrataram mercenários, né? Ladrões, né? Torturadores para achar Paulo e matar Paulo. Essa é a ideia. Os judeus pegaram os
da margem da sociedade, os que ganham dinheiro para tudo, os mercenários, para achar Paulo. Vai lá em Tessalônica, pegou na casa de Jason, não conseguiu, vamos lá atrás deles, a matar esses caras, porque eles estão perturbando a ordem. A ideia é essa, eles são traidores. Então em Bereia, mesma coisa, o evangelho ele é ofensivo. O mundo prega a ideologia de gênero, o mundo prega o homossexualismo, o evangelho diz, não pode viver desse jeito, ofensivo. É ofensiva a ideologia deles. O mundo prega esquerdismo, comunismo. Dá para pegar, dividir igualmente, o Estado tem que fazer isso. Não pode fazer isso. Eles distribuíam como lhe apraz. Se o rico quiser dar, ele dá. Se ele não quiser, ele não tem obrigação. Ele pode fazer na medida que ele quiser. Mas o dinheiro que ele recebeu é dele. Ele faz o que ele quiser. Certo? Existem os mandamentos, existe a oferta, existem os benefícios da oferta, existe a obrigação que é o dízimo, mas ele vai, oferta ele vai administrar. Ele vai dar segundo o seu coração, segundo o relacionamento que ele tem com Deus. Cada um não tem que ter um órgão obrigando, ofensivo. Vocês estão dizendo que o meu sistema de governo tão maravilhoso, ele não pode ser colocado em prática. Ofensivo. É ofensivo mesmo. Segundo o grau de empatia de cada um. Exatamente. Se um dia você for a Roma, eu falei sobre a Alemanha, né? Eu só falo sobre os lugares que eu nunca fui, né? Parece que eu fui, né? Eu fui porque eu li, né? Mas eu não fui literalmente. Se você for a Roma, tem um lugar lá chamado Fórum Romano. Maravilhoso, lindo, deslumbrante. Dos maiores pontos turísticos. Nunca fui, mas deve ser, né? Só vi lá naquele negócio do Google, né? Pronto. Parece que eu estou lá, né? E aí mostrei aos alunos lá você vê várias estátuas de vários deuses, coisas belíssimas, né? E lá no Fórum Romano tem um corredor, que aí se você for lá, provavelmente o guia turístico vai dizer, olha, esse era o corredor que era a última chance dos cristãos em Roma. Era um corredor que os cristãos passavam, era a última chance, já foram torturados, não negaram a Cristo, já passaram dias na prisão, não negaram a Cristo. É a última chance. Você passava por esse corredor, e se você se ajoelhasse a alguma estátua do Fórum Romano, ou até o busto do César, você era solto. Se você passasse sem se ajoelhar, você ia direto para o Coliseu, virar comida de leão que há 6 dias não comeu. Né? Então essa era a sua última chance. Uns se ajoelhavam, outros não. Olha que corredor. Né? Tá lá. É isso aí. Esse é o Evangelho. O mundo tem uma ordem. E a gente está bagunçando essa ordem, tá? A gente, quando prega o Evangelho e prega Cristo na palavra de Deus, a gente está bagunçando essa ordem. Olha o versículo 6. A acusação que as pessoas organizadas, né, diziam desses bagunceiros cristãos é essa aqui. Porém, não encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos diante das autoridades, gritando: este que promove tumulto em todo o mundo, chegar aqui em Tessalônica. E Jason os hospedou na casa dele, esse tumultuador aí, esse bagunceiro aí. Todos esses agem contra os decretos de César. Estão dizendo que existe outro rei, chamado Jesus. A ordem é: César é o nosso rei e é o nosso Deus. Nós devemos honrá-lo como autoridade e adorá-lo. Os cristãos dizem: não, adorá-lo não. Honrá-lo como autoridade, tudo bem. Mas adorá-lo, para adorar só existe um rei. Estão dizendo que existe outro rei. Bagunça, arruaceiro. É interessante isso, né? Veja, entenda isso. Quando a gente age com ira dentro de uma determinada situação, quando a gente vai para a rua e quebra tudo, quando a gente ofende alguém na hora que alguém chegou para a gente e ofendeu, quando a gente diz já basta, agora eu vou quebrar tudo, vou acabar com tudo, sabe o que é que muda nesse mundo? Nada. Nada. Sabe por quê? Porque essa é a ordem do mundo. Essa é a ordem natural. É você agir com ira, é você agir com bagunça, é você ofender, é você destratar, é você gritar. Essa é a ordem natural. Não muda nada. Fica tudo a mesma coisa. Você quer agitar as coisas?
quer bagunçar as coisas, quer causar, quer lacrar, né? Quer lacrar. Bagunça mesmo é ser manso de coração. Isso é bagunça. O mundo não está acostumado com isso. Bagunça é ser pacificador. Bagunça é ter fome de sede e justiça. É ser misericordioso. É ser limpo de coração. Isso é bagunça. Isso é fora da ordem. Fora da curva. Quando a gente explode, é mais do mesmo. Não tem muita mudança não. Não tem muita diferença não. Bagunça é ser perseguido em Tessalônica. Bagunça é ser perseguido em Bereia. Bagunça é ensinar os filhos. Bagunça é abrir uma igreja bíblica que fala de Jesus. A gente já está bagunçando aí. Até os irmãos deixam de falar com a gente. A gente está bagunçando. Não é uma igreja, rapaz, não está fazendo nada. Era para ser apoiado, né? Era para o pessoal gostar. Olha, mais um aí que prega a palavra de Deus. E isso é bagunça. A gente faz muita bagunça. Eu disse aos irmãos lá em Muribeca que quando eles abriram a igreja, na época da chuva lá, é engraçado porque tem a Assembleia de Deus, né? Se você for em Muribeca, tem a Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus não abriu um dia para receber nenhuma cesta básica. Eles fecharam tudo. Pararam, não receberam. A nossa igreja, né? A igreja de Muribeca, eles abriram toda a cesta básica que vinha, pode ser de qualquer lugar, do centro espírita. Ia para lá, os diáconos dividiam para o pessoal da igreja e para quem não era da igreja, igualmente, sem acepção de pessoas, certo? Chegava lá uma pessoa que estava precisando, ela era homossexual, ela recebia a cesta básica, ela estava passando fome, né? E eu disse a eles, olha, a bagunça que vocês fizeram aqui em Muribeca, abrindo a igreja para todo mundo, foi muito maior do que as chuvas. A chuva não bagunçou a casa de vocês, né? A bagunça que vocês fizeram abrindo essa igreja e mostrando o contraste com a outra fechando, foi muito maior do que as chuvas de Pernambuco. É isso que a gente deve fazer. É isso que a gente deve mostrar com o Evangelho. Isso resulta em fugir de vez em quando. Olha o tumulto que esses homens causaram, né, na vida de Paulo, né? Versículo 14. Então os irmãos fizeram com que Paulo fosse imediatamente para o lado do mar. Ele foi para Atenas lá. Porém Silas e Timóteo continuam em Bereia. A gente vai ter que se separar, senão eles vão pegar a gente. Paulo, vai embora, a gente fica aqui escondido, né? Depois a gente vai para lá se encontrar com você, ou você volta para cá. Versículo 15, né? Os responsáveis por Paulo tinham aqueles que eram responsáveis por proteger a vida de Paulo. Olha, levaram-no até Atenas e regressaram trazendo ordens a Silas e a Timóteo para que fosse encontrá-lo o mais depressa possível. Essa é a ideia. Vai ter que fugir, porque as pessoas querem pegar a gente, né? Por quê? Porque eles estão dizendo que tem um reino maior que o reino de César. Que absurdo! Tem um reino aí no céu, que é um reino maior que César. Vocês acreditam nisso? Que absurdo, que ofensa! Estão ofendendo a palavra de Deus. Certo? Essa é a ideia. Abram aí Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, que é um pouco dos efeitos dessa passagem de Atos, né? 1 Tessalonicenses 1, 6. 6 ao 10, diz assim. Abram aí. Se alguém puder ler, certo? 1 Tessalonicenses 1, 6 a 10. E vocês se tornaram nossos imitadores do Senhor, recebendo a palavra com a alegria que vem do Espírito Santo, apesar dos muitos sofrimentos. Assim, vocês se tornaram modelo para todos os crentes na Macedônia e na Caia, porque a partir de vocês a palavra do Senhor repercutiu não só na Macedônia e na Caia, mas a fé que vocês têm em Deus repercutiu em todos os lugares, a ponto de não termos necessidade de dizer mais nada a respeito disso. Porque, no que se refere a nós, as pessoas desses lugares falam sobre como foi a nossa chegada no meio de vocês e como, deixando os ídolos, vocês se converteram a Deus para servir ao Deus vivo e verdadeiro.
e para aguardar dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Amém. Olha, a palavra de Deus está fazendo o quê? Estava levando mais gente para o Evangelho. Vocês, ó, a fé de vocês foi até a Macedônia. A gente nem foi na Macedônia, mas a fé de vocês já foi antes que a gente. A fé de vocês foi na Acaia. E está levando mais gente a bagunçar esse mundo, né? Gente que não se conformou com esse mundo, mas o quê? Mas se transformaram pela renovação da sua mente. A palavra de Deus deixa marcas e deixa muita gente também com raiva. É uma bagunça, mas é uma bagunça construtiva, né? Eu gostei de uma comparação que eu mesmo cheguei. Foi o seguinte: somos igual ao Coringa. Todos somos o Coringa. Ó, esse que eu devia ter vindo daquele terno, né, roxo, de homenagem. Somos o Coringa do baralho. Sabe por quê? Porque a gente não se conforma. O que é que o Coringa faz? O Coringa não se conforma com o jogo e age de uma maneira completamente diferente a qualquer carta da regra do jogo. Ele substitui a função de qualquer carta da regra do jogo. Ele é o não conformado. E ele diz assim: eu sou a função de cada um. A função de cada um está organizada, mas ele desorganiza com a sua função que ele faz qualquer uma. A gente, quando bagunça tudo, a gente age igual Coringa. A gente está bagunçando a ordem natural. E a gente diz assim: é Cristo a solução para a sua vida. Não é a meditação que você vai fazer, pode até ajudar. São meios aí que podem ajudar. Mas a solução mesmo é o pecado, é a idolatria. A gente é o Coringa. A gente vai no fundo do problema. Que satisfação em dizer: olha, eu consegui achar para dizer que eu sou o Coringa em algum momento, né? Lutero foi o Coringa, gente. Lutero fez o circo pegar fogo, né? Lutero, ele abalou as estruturas. Olha o que é que um monge agostiniano foi capaz de fazer dando aula. Ele pegou Romanos e começou a pregar Romanos, como Romanos era para ser pregado. Igual vocês estão ouvindo aí com o pastor Rodrigo. Dando aula, ele começou a movimentar, ele começou a questionar. E aí a palavra está em nossas mãos. Começou a bagunçou. E aí eu fui. Me lembra aí, pastor. Lutero, quando botou as teses, ele botou na porta da igreja para todo mundo ver? Não, ele botou. Era meio que fosse um fórum. Era como se fosse um. Lembra quando você vai numa universidade que tem aqueles quadros de aviso, que ninguém olha hoje, né? Quadro de aviso com avisos, claro, com cartaz de programação, de simpósio, pronto. Era como se fosse esse quadro de aviso, mas lá era como se fosse o feed do Instagram, entendeu? Certo, todo mas mundo assim, vê. Todo mundo podia ver. Todo mundo podia ver, todo mundo tinha acesso. Ele colocou no dia 31 de outubro, por quê? Ele era esperto. No dia 2 de novembro era o dia de finados. Então muita gente ia para a igreja no dia de finados. Então ele não colocou assim, qualquer dia à toa, não. Foi no dia estratégico. Para todo mundo ver, porque todo mundo ia passar pelo quadro de avisos e ia ler tudo no dia de finados. E a proporção da religião com a política era, digamos assim, 50% a 50%, né? Ou seja, ele desafiou a política da época. A gente pode falar, não? Veja, a igreja em si, ela tinha muita influência política, né? Tinha muitos papas que governavam certas regiões ali. Por exemplo, o papa, ele tinha muita influência com o rei da Alemanha, né? Tanto é que foi uma briga política porque os príncipes da Alemanha ficaram do lado de Lutero contra o rei da Alemanha que ficou do lado do papa. E aí foi uma briga pesada, porque, assim, muitos príncipes se converteram e outros agiram dizendo assim: pô, ele está dizendo que não precisa pagar indulgência à igreja para ser salvo. Esse cara é o cara, né? Vamos ficar do lado dele. E aí você vê a influência mais dos príncipes do que do rei, porque se os príncipes se revoltarem contra o rei, não tem governo. Entendeu? E a rixa foi essa. Ele só não morreu porque ele foi protegido pelos príncipes da Alemanha, né? É o guiado de Deus também. E também os príncipes, porque a igreja mandava no rei. E o rei podia mandar matar ele a qualquer momento, né? Mas ele foi protegido em um dos castelos dos príncipes com quase um exército ali para ninguém mandar matar ele. Foi a época que ele traduziu a Bíblia, que a Bíblia não podia ser traduzida. Bagunça, tumulto, revolução, bagunçou tudo. É o Coringa.
Corriga. Protesto. Certo? Não é não? Essa é a ideia. Certo? Então, gente, olha, nós temos um negócio aqui que bagunça as coisas. É a palavra de Deus. Vai causar discussão na sua família, né? Vai causar discussão onde você passar. Leia a palavra de Deus e pergunte assim: onde é que eu vou bagunçar essa semana? Qual é a bagunça que você vai promover essa semana? Certo? Vamos ler a Bíblia? Vamos bagunçar um pouquinho? Termino assim hoje, para a câmera, né? Vamos orar? Vamos orar, né? Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos porque ela é viva, porque ela é eficaz, porque ela é tão atual. Obrigado, Senhor. Hoje aprendemos sobre o nome da nossa igreja, o grande significado. Nós temos que nos perguntar, né? Nós somos iguais aos bereanos, nós somos nobres como os bereanos, nós fazemos jus ao nome da nossa igreja. Nós nunca podemos perder esse amor, essa avidez pela palavra de Deus. Nos abençoa, Senhor. Abençoa as nossas vidas e nos traz logo mais à noite para também ouvirmos a tua palavra, ouvirmos o pregador, mas em primeiro lugar a tua palavra e termos amor por ela e praticarmos ela. É isso que nós pedimos e agradecemos em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. 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 Vai uma baguncinha aí. Vai a bagunça.